E o vídeo de hoje é sobre a mineradora Vale, com a avaliação dos dados gerais da empresa, as expectativas para o fechamento do exercício de 2023 com a publicação dos resultados do quarto trimestre e as projeções para 2024 em relação aos resultados financeiros, redução de custo, preço teto, lucro líquido projetado e margem de segurança. Mas antes disso, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Passando aos dados gerais da empresa, coletados através do site do Investidor 10, temos a cotação atual de R$ 72,07, uma variação negativa na cotação nos últimos 12 meses de 15,40% e um dividend yield atual de 8,29%. Essa queda em relação às cotações nos últimos 12 meses pode ser explicada parcialmente com a análise desse gráfico que traz a relação de lucro versus cotação desse ativo. Você pode observar, como destacado aí no gráfico, que o ano de 2021 foi especial para a companhia, com lucratividade e cotações batendo todos os recordes. Isso pode ser explicado por três fatores principais. O primeiro deles é que em 2021 houve um pico histórico no valor do minério de ferro por tonelada, ultrapassando a barreira dos $220. Segunda questão foi um câmbio favorável e terceiro, o aumento da demanda pela commodity. Todos esses fatores influenciaram na lucratividade e as cotações apenas acompanharam esses resultados. Essa maré mais positiva em relação à commodity foi reportada ainda no primeiro semestre de 2022, quando se iniciou uma correção no valor do minério de ferro, que acabou influenciando no segundo semestre de 2022, que entregou lucro líquido e cotação um pouco mais baixos. Em 2023, essa correção se acentuou e a lucratividade despencou, sendo acompanhada parcialmente pelas cotações no ativo, que podem ser explicadas justamente por essa redução nos últimos 12 meses. Agora note que nos últimos meses há uma recuperação no valor do minério de ferro, ultrapassando os $140, e as cotações seguem acompanhando. Agora note que nós temos atualmente a perspectiva de uma elevação na lucratividade reportada pela companhia, explicada, entre outros fatores, pelo preço atual da commodity acima de $141 e pela perspectiva de uma manutenção de um patamar de preços próximo a esses valores, considerando a análise dos contratos futuros da commodity. Temos aí um cenário que talvez se confirme nos próximos meses de elevação da lucratividade, com as cotações eventualmente acompanhando os lucros. Sobre dividendos, analisando esse gráfico do Investidor 10, você pode observar que a Vale é uma pagadora recorrente de dividendos, mas vão aí especiais destaques para os anos de 2021, que foi o recorde de pagamento de dividendos, 2022 e 2023. Dividend yield atual de 8,29% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,25%. E nesse caso, na média dos últimos 5 anos, é preciso ter cuidado na avaliação desse indicador, porque como frisado, 2021 foi um ano de lucratividade recorde em razão da variação positiva no preço do minério de ferro e isso, obviamente, ocasionou um pagamento elevado e não recorrente de dividendos que trouxe aí para a média certa distorção. Vimos uma média de $114 por tonelada para a referência do minério, com 62% de ferro em sua composição durante o curso do terceiro trimestre de 2023, atingindo uma alta superior a 2,7% na comparação trimestral. O preço da commodity continuou ainda em elevação até o final de setembro para mais ou menos $120 por tonelada, o que é um patamar aproximadamente 30% maior do que a média histórica dos últimos 10 anos. E hoje vemos, através desse gráfico, um patamar acima dos $141, com elevação superior a 41% nos últimos 6 meses. Isso acabou ajudando na composição de preço para melhorar o desempenho da Vale no terceiro trimestre de 2023, o último resultado reportado pela companhia, com um preço realizado para o minério de ferro finos de $105 por tonelada, considerada uma elevação de 6,7% na comparação trimestral e de 13,5% na comparação anual. Já sobre receita líquida, não houve surpresas, consideradas as projeções que foram feitas com a divulgação do relatório de produção e vendas pela própria companhia. A Vale apresentou uma receita líquida de $10,6 bilhões, um aumento de 9,8% na comparação trimestral e de 7% na comparação anual, com a unidade de metais básicos perdendo participação de mercado diante de um desempenho bem abaixo daquilo que era projetado. Ainda assim, a divisão de ferrosos reportou bons números e eles foram suficientes para
compensar o desempenho de metais básicos e elevar a receita da companhia de forma sequencial e anual. O crescimento foi puxado pela entrada do período sazonalmente mais favorável, as melhores condições de preço de minério de ferro fino e a reversão parcial do estoque acumulado. Sobre o custo C1, esse é o custo de produção da mina ao porto, ou seja, ele engloba a extração do minério, transporte e exportação. É comum nos terceiros trimestres a possibilidade de elevação da produção, visto que temos menores volumes de chuva, e é bom dizer que as chuvas interferem diretamente na produção e provocam diversas paralisações por questões de segurança. Então, normalmente já seria esperada uma diluição no custo fixo maior se comparado aos segundos trimestres. Além desse fator, o início do processo mais intenso de desestocagem tende a acelerar o reflexo nas vendas e possibilitar uma diluição do custo fixo. Porém, o custo C1 por tonelada ficou, em relação à Vale no terceiro trimestre, em 25,6 dólares por tonelada, frustrando as expectativas de uma redução nesses custos. Mesmo que o custo C1 tenha apresentado uma queda de 3,4% na comparação trimestral, o valor ficou acima do praticado historicamente pela companhia. O grau de melhora que sequencialmente se obteve nesse ponto foi basicamente anulado pelo custo de frete em alta para 18,9 dólares por tonelada, o que representa um aumento de 2,7% na comparação trimestral e de 0,5% na comparação anual, como consequência dos preços de combustíveis e de uma maior exposição às tarifas spot. Geralmente as companhias celebram os Contract of Affreightment, ou COAs, que são contratos de afretamento ou contratos de quantidades ou tonelagem de longo prazo, fixando o preço do transporte da carga para reduzir a sua exposição às oscilações de preço de mercado spot de frete marítimo, como foi explicado no vídeo recente sobre a Semin. A Vale reportou um EBITDA pro forma de 4,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, abaixo do esperado, mesmo diante de uma alta de 7,8% na comparação trimestral e de 11,2% na comparação anual, e contribuiu decisivamente para a frustração das expectativas a elevação já citada no custo C1 por tonelada. No lucro líquido, após despesas relacionadas ao acidente de Brumadinho, em menor escala que as estimadas, cerca de 305 milhões de reais, o lucro líquido foi reportado em 2,8 bilhões de dólares, apresentando uma elevação de 98,5% na comparação trimestral e uma queda de 36,8% na comparação anual. É importante lembrar que a base de comparação anual não é justa, uma vez que, no terceiro trimestre de 2022, houve um efeito não recorrente na linha de resultado financeiro que impactou o lucro líquido. Desconsiderando o efeito não recorrente, o lucro líquido teria ficado estável na comparação anual. Para 2023, após uma atualização das projeções da própria companhia, há quase uma certeza sobre o atingimento dessas expectativas com os resultados do quarto trimestre. Apesar de uma produção de minério de ferro caindo 4% na comparação anual, a perspectiva é de que a produção alcance o guidance com facilidade, produzindo 82 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2023, uma baixa de 4,8% na comparação trimestral, mas uma alta de 1,5% na comparação anual, consolidando 313 milhões de toneladas. Enquanto isso, as Pelotas devem ter uma alta forte após a liberação da operação em Brucutu, que depois de acelerar a produção no terceiro trimestre de 2023, deve repercutir positivamente no quarto trimestre. Algumas dificuldades das minas de cobre trouxeram manutenções não esperadas, causando uma revisão no guidance de curto prazo, mas que ainda não impacta a projeção de alta no longo prazo. Além disso, mesmo com o EBITDA de metais básicos permanecendo abaixo da média, sem nenhuma indicação de recuperação, essa unidade possui baixa composição no EBITDA da companhia, de aproximadamente 10%. Para 2023, projeta-se um lucro líquido acima dos 18 bilhões de reais. Quanto ao endividamento, no terceiro trimestre de 2023, a dívida líquida expandida avançou 5,5% na comparação trimestral para 15,5 bilhões de dólares, trazendo impacto dos 1,7 bilhões de dólares pagos em JCP no período, mas ainda dentro da meta de alavancagem financeira da empresa, que transita entre 10 e 20 bilhões de dólares. Com isso, a Vale segue com um nível de alavancagem extremamente confortável em 0,6 vezes na relação de dívida líquida por EBITDA ajustado. Voltando a falar de dividendos,
Por cima de um resultado ainda em recuperação, a Vale realizou o anúncio de dividendos em R$ 2,33 por ação, sendo R$ 1,56 como dividendos e 76 centavos via JCP, representando em conjunto o equivalente a 3,6% do valor de mercado atual da Vale. Esse é um claro sinal de geração de valor para os acionistas. A projeção de dividend yield para 2023 fica na casa dos 11%, muito próximos aos R$ 2,33 por ação anunciados agora no terceiro trimestre de 2023. O dividend yield para 2024 é estimado entre 9% a 10%, com um payout entre 60% e 70%, isso sem considerar a possibilidade de dividendos extraordinários. Sobre esse ponto, existe a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários em 2024, com os 2,4 bilhões de dólares que a Vale deve manter em caixa após a venda da participação minoritária da unidade de metais básicos. Caso isso aconteça por meio de dividendos, o dividend yield projetado para 2024 pode alcançar aproximadamente 14,7%. E reforçando a condição de boa pagadora de dividendos, no fim de outubro de 2023, ainda tivemos a divulgação de um novo plano de recompra de ações anunciado depois de completar o plano anterior, adquirindo até 150 milhões de ações, o free float, com vigência de até 18 meses. Sendo 100% executado, o valor investido na recompra seria superior a 10,8 bilhões na cotação atual e, como deverá ocorrer o cancelamento das ações, repetindo a decisão do programa de recompra anterior, teremos um yield adicional e perpétuo de aproximadamente 2,8% com a redução da quantidade de ações. Existe, porém, a possibilidade desse novo programa de recompra de ações envolver o uso dos 2,4 bilhões da venda do ativo, que nós citamos anteriormente. A expectativa é de que a Vale não vai deixar o recurso parado em caixa, nem empregar em um CAPEX ou investimentos muito relevantes, de forma que o destino do recurso provavelmente será gerar valor ao acionista, seja por meio de dividendos ou de recompra de ações. Para 2024, durante o Vale Day 2023, a Vale atualizou seus guidances para o ano que vem e os de longo prazo. Alguns números da atualização promovida pela Vale vieram abaixo das expectativas, como por exemplo o guidance de produção de minério de ferro fino para 2024, que ficou entre 310 e 320 milhões de toneladas. Totalmente estável em relação ao guidance desse ano, quando a estimativa era de 329 milhões de toneladas, um crescimento de 5% na comparação anual. Já o guidance do custo C1 por tonelada para 2024, uma grande preocupação dos investidores, veio em linha com as projeções em 21,5 a 23 dólares por tonelada. A projeção de lucro líquido para 2024 transita entre 50 e 54 bilhões de reais. E quais os principais fatores que podem contribuir positivamente com os resultados da companhia no longo prazo? Primeiro, os projetos estratégicos para expandir a produção e a qualidade do minério de ferro. Projetos como Vargem Grande, Capanema e S11D podem trazer um incremento de mais de 50 milhões de toneladas de capacidade da produção de minério de ferro até 2026. Outro fator que pode contribuir é o aumento na demanda por cobre e por níquel projetada pela Vale, principalmente em relação à projeção de vendas de veículos elétricos, apontando um crescimento de aproximadamente 24% por ano até 2030. Há ainda o investimento em descarbonização para aumentar o prêmio. Veja bem, aprimorar um produto de minério de ferro aumentando o teor de ferro resulta em redução nas emissões de carbono nas siderúrgicas, principais clientes das mineradoras. Considerando que produtos de alta qualidade, como o minério produzido pela Vale e no Brasil com alto teor de ferro, já possuem preços prêmios, a precificação do carbono apresenta a oportunidade de aumentar ainda mais esse prêmio, pois os compradores buscam evitar taxas de carbono e outras penalidades adicionais que vêm sendo implementadas em diversos países para atividades e empresas que geram grandes emissões de carbono. Resumindo, melhorando a qualidade do minério, aumenta o valor ganho por tonelada e, por consequência, os lucros das mineradoras.
e outros impulsionadores de valor até 2026 indicados pela própria companhia. Um baseline seguro na produção do minério de ferro com operação estabilizada entre 310 e 320 milhões de toneladas. Uma redução no custo C1 para abaixo de $20 por tonelada, além de um aumento no teor de ferro de 62,5 para 63,5, aumentando seu valor agregado. Um crescimento elevado da produção de cobre e de níquel. E também uma redução dos compromissos com reparação, reduzidos dos atuais $3 bilhões para uma média de 0,8 bilhão entre 2016 e 2030. E antes de continuar a análise, vamos falar sobre algumas premissas importantes. Existe uma correlação forte entre o valor do minério de ferro, a cotação das ações e o resultado das companhias que exploram o setor de mineração. O minério de ferro é matéria-prima para a fabricação do aço, então os preços entre essas duas commodities acabam guardando entre si uma correlação. E o aço é utilizado na construção civil, em bens, e o aumento em sua demanda funciona como um indicador econômico, ou seja, um aumento de demanda indica o aquecimento na economia e o contrário também é verdadeiro. Por isso, se grandes importadores, consumidores e fabricantes de aço, como os Estados Unidos e a China, expandem sua atividade econômica, isso pode indicar um crescimento na demanda por commodities, como o aço e o minério de ferro, o que pode resultar em um aumento nos preços desses produtos. Nesse primeiro gráfico, nós vemos uma comparação entre a Semin, a Vale e o índice de contratos futuros de minério de ferro. Note que as variações ocorridas ao longo do tempo nos contratos futuros de minério de ferro acabam refletindo, como destacado em vários pontos aí no gráfico, nas variações para cima ou para baixo em relação às empresas que atuam no setor de mineração e que exploram essa commodity. Vista essa correlação entre a variação do minério de ferro e a cotação das empresas, vamos partir agora para uma análise do valor do minério de ferro em relação aos lucros reportados pelas empresas. Esse gráfico representa uma variação nos últimos 5 anos do valor do minério de ferro. Destacado aí temos um recorde de valor reportado no ano de 2021 de quase $222 por tonelada de minério de ferro, muito acima do patamar atual de $136. Veja nesse gráfico que a Vale reportou em 2021 um lucro líquido recorde de 121,4 bilhões de reais. Então, se em 2021 houve um recorde nos preços do minério de ferro, a lucratividade da companhia em 2021 acompanhou essa alta. Por isso, essa correlação está mais do que comprovada. Faltava ainda a correlação entre os preços do minério de ferro e do aço. Então, nesse primeiro gráfico anual, temos a variação do preço do minério de ferro. Num segundo gráfico, também anual, temos a variação do preço do aço. E para facilitar a compreensão, nós destacamos os gráficos e colocamos em uma mesma tela. Então veja a similaridade entre as variações, os preços mínimos e máximos atingidos durante o ano entre o minério de ferro e o aço. Parece até um espelhamento gráfico entre essas duas commodities. E chegamos às projeções de lucro líquido e preço teto para 2024. Em relação ao lucro líquido, as projeções ditas anteriormente indicavam uma variação entre 50 e 54 bilhões. Ficamos com um valor menor para garantir uma maior margem para você de segurança. O payout projetado entre 60 e 70, ficamos com o menor payout dentro do histórico reportado pela companhia. Cotação atual de R$ 72,29. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 110,00, 7% R$ 94,50, 8% R$ 82,50, 9% R$ 73,50 e 10% R$ 66,00. Em outra projeção, temos o preço teto adicionando a margem de segurança, considerando a cotação atual do ativo. Veja que nos dividend yields desejados de 6% até 9%, a margem ainda é positiva. No entanto, com 9%, a margem é de apenas 1,65%. Já com o dividend yield desejado de 10%, essa margem de segurança já foi ultrapassada em 9,53%. Então, feitas todas essas análises e projeções, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.